Gente, o mestre estava ensinando o seu discípulo, estava o discipulando, né, sobre posicionamentos, sobre momentos e adversidades, e caminhando os dois juntos, entraram numa pequena fazendinha, um local que não tinha muito cuidado, e eles foram andando, e até que chegaram numa tapera, uns meninos bem pobres, mal vestidos, tudo sujo, as pessoas sem muitas perspectivas, e o mestre então começou a conversar com um homem, o chefe daquela família, e conversar com ele sobre as adversidades, sobre os problemas, sobre por que aquele ambiente. E o homem começou a explicar que a vida dele era muito difícil e que ali os recursos eram muito escassos e que a única coisa que ele tinha para sobreviver era uma vaquinha. Era a única coisa que ele tinha. E essa vaquinha dava para ele um pouco de leite e ele então fazia um queijo, vendia, trocava, né, por outros produtos e daquela vaquinha vinha toda a subsistência dele e tudo girava em torno daquilo. Então, depois de algum tempo, o mestre foi com seu discípulo embora, e quando eles estavam caminhando, depois de andar uns 500, 600 metros, eles se depararam com um barulho e foram ver, era a vaquinha que o homem havia dito. E o mestre disse para o discípulo: vamos acuar aquela vaca e vamos empurrá-la no precipício. E o rapaz confuso sabia que aquela vaquinha era a única forma de subsistência daquela família, e ficou muito intrigado com aquilo, mas o mestre insistiu e os dois acabaram imprensando a vaca e ela caiu numa ribanceira e eles olharam que ela havia morrido e foram embora. O tempo passou, o mestre morreu, o discípulo se tornou mestre. E depois, na sua caminhada, passando por aquele local, ele resolveu verificar e ver como estava, anos depois, a vida daquela família, se eles ainda moravam ali. E quando ele se depara com o local, era uma grande fazenda, toda estruturada, algumas caminhonetes paradas na frente, funcionários para lá e para cá, e ele foi chegando vagarosamente e foi abordado por um moço que perguntou se ele precisava de alguma informação, e ele disse: olha, me perdoa, mas há quase 20 anos atrás eu estive aqui caminhando e era bem diferente aqui, era apenas uma tapera, uns meninos com um senhor assim. O rapaz disse: é meu pai, era meu pai aquele homem. E ele disse: mas como é que vocês mudaram tanto de vida? Como é que as coisas, o que aconteceu com vocês para que tudo isso se tornasse realidade? E ele diz: não, nossa vida inteira ela girava em torno de uma vaquinha. E nós comíamos, nós vivíamos, nós negociávamos, e era uma vida muito difícil. Até que um dia uma fatalidade aconteceu. Nossa vaquinha acabou morrendo, né, num precipício, ela acabou escorregando e morrendo, e com a morte da nossa vaquinha, sem os recursos vindo dela, nós fomos obrigados a cultivar a fazenda e começamos a plantar, e a plantação foi melhor, o solo era muito bom, nós começamos a trabalhar, nossas mãos eram boas, sempre tivemos disposição para agir, e mediante a tudo isso, nós fomos conquistando. O papai faleceu e hoje eu e meus irmãos somos donos de tudo isso que o Senhor está vendo, e posso dizer ao Senhor que nossa vida mudou com a morte daquela vaquinha. Pois bem, eu gostaria de deixar essa mensagem para você hoje. Quem sabe tudo isso está acontecendo para que você entenda que é para a sua vaquinha morrer. Toda essa estrutura que você gira em torno e que permite você apenas a viver o mínimo, uma vida medíocre, e você está com medo dessa crise te levar para a destruição, não acredite nisso. Creia que a morte dessa vaquinha, ou seja, a perda muitas vezes de alguma coisa que talvez seja a única coisa que você tem. Eu gostaria de lembrar que mais do que esse pouquinho que você tem um Deus que pode pegar os seus 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma grande multidão. Eu tenho aprendido que os recursos de poucos têm oferecido estrutura para muitos. Acredite nisso. Deixa essa vaca morrer e vá para a próxima fase da sua vida. Que Deus te abençoe. Graça e paz.